Bora fazer um vídeo um pouco mais educativo aqui no canal, falando sobre o retorno embutido no preço de uma determinada ação, o que uma empresa faz com os seus lucros, como que ela pode atuar, como que o dividendo é calculado após os lucros das empresas e vou mostrar para vocês quais as ações da minha planilha detêm um maior retorno embutido. Olá pessoal, meu nome é Rafael, quem já conhece o canal dá um like na confiança, se não conhece no final do vídeo, se te agregar em alguma coisa, considere se tornar membro e dê um like aqui no canal. Outro ponto que eu quero destacar é que eu estou gravando o vídeo no dia 23 de novembro e eu não contei aqui no canal, mas a minha filha tá para nascer em janeiro, então eu tô gravando uma série de vídeos para deixar aqui entregue no canal no momento que ela nascer. As primeiras semanas são mais conturbadas, mas vocês podem ter certeza que eu vou fazer de tudo para manter diversas atualizações de ações aqui no canal. Então, antes de mais nada, eu preciso explicar um conceito básico e bem rápido, que é falando sobre ROI. Em inglês seria o Return on Equity, mas em português seria o retorno sobre o patrimônio líquido. Então ele mostra quanto que uma empresa gera de lucro para cada R$ 1 que pertence aos acionistas. Então essa interpretação pode ser de duas formas. Um ROI alto e consistente normalmente nos fala que é uma empresa eficiente, lucrativa e com uma boa capacidade de transformar patrimônio em resultado. E um ROI baixo e volátil normalmente são operações menos eficientes, com margens menores ou uma alavancagem estável, ou seja, maiores dívidas. E a fórmula é bem básica, ela divide o lucro líquido sobre o patrimônio líquido e o que realmente importa quando a gente está olhando para esse indicador. Então é necessário que você faça uma análise por vários anos e não apenas por um trimestre, porque como vem acontecendo com o Banco do Brasil, às vezes determinados trimestres ou um determinado ano, um banco ou uma empresa pode acabar sofrendo. Então o interessante é que você pegue em média de 5 a 10 anos e veja o ROI médio praticado pela empresa. Você também tem que considerar o nível de endividamento da empresa, porque a dívida aumenta o ROI de forma artificial, porque muitas vezes você pega capital emprestado de uma outra empresa, uma dívida, por exemplo, um banco, e incorpora dentro da sua empresa, mas isso é uma dívida e ela faz com que o patrimônio líquido total da empresa fique elevado de forma artificial. Então tem que levar o endividamento em conta. E outro ponto é que tem que ser comparado com empresas do mesmo setor, porque nós vamos ver no final na minha planilha pessoal como, por exemplo, seguradoras normalmente detêm um ROI extremamente elevado, principalmente a BB Seguridade e a Caixa Seguridade, mas é porque elas utilizam muito dos canais de venda do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Então elas não precisam de um patrimônio líquido extremamente elevado. Isso faz com que o lucro líquido aumente o ROI de uma forma bem acelerada. Então nós temos que comparar empresas do mesmo setor e de preferência com uma estrutura parecida. Então, mostrando para vocês como que a gente encontra o ROI, eu gosto de utilizar o site do Investidor 10. Você não precisa de ficar calculando, porque o próprio site já faz isso para você. E o ROI encontra-se nessa aba. Atualmente a Chus detém um ROI de 16,8%. Porém, conforme havia falado, o interessante é que a gente pegue um ROI médio da empresa. Então, nos últimos 10 anos, o ROI da Chus ficou na casa dos 15,9%. E perceba um detalhe interessante na Chus, como ela é sensível à taxa Selic. No momento em que a taxa Selic estava alta, o ROI da Chus baixou, e no momento em que a taxa Selic encontrava-se mais baixa, o ROI da Chus se elevou muito, principalmente porque a atividade econômica do país acaba ficando mais acelerada. Então a Chus consegue ter um maior lucro, consequentemente aumenta o ROI. Mas gostaria apenas de mostrar esse detalhe, que não é necessário que você fique calculando na unha, porque diversos sites já fazem isso para você. E retornando aos slides, quais as possíveis destinações do lucro de uma empresa? Então, baseado na contabilidade, ela pode fazer a compensação de prejuízos de trimestres anteriores. Ela pode jogar o lucro para uma reserva de lucros, que é onde a empresa pode deixar guardada por algum tempo e em algum momento acabar reinvestindo ou distribuindo através de dividendos.
a empresa pode pagar dividendos ao acionista ou ela pode utilizar para aumento do capital social, ou seja, aumento do patrimônio líquido. Então nós vamos focar um pouco mais nos dividendos e no aumento do capital social. Então nessa imagem a gente consegue enxergar um pouco mais sobre isso, mostrando que os lucros podem ser entregues na forma de dividendos ou de reinvestimento na própria empresa. Então, como aqui no canal a gente trabalha muito com empresas que pagam dividendos, que é a minha filosofia de investimentos, porém existem diversas empresas que não pagam dividendos e acabam reinvestindo totalmente na empresa, assim como é a PetroRio, a Prio, que nos últimos 10 anos deve ter tido uma das maiores rentabilidades da Bolsa Brasileira, em torno de 20.000%, conseguiu bater até mesmo o Bitcoin, e é uma empresa que nunca pagou dividendos, porém percebam que ela detém um ROI extremamente elevado para esse setor, na média em 26%, e é uma empresa que não paga dividendos, ou seja, ela acaba tendo um reinvestimento na própria empresa e, consequentemente, conseguindo crescer os seus lucros e a sua operação. Porém, muita cautela, que não é só porque a empresa reinveste nela mesmo que ela vai crescer, assim como aconteceu na PetroRio. Peguemos como, por exemplo, a Alier, que é a Aliança Saúde. Não acompanho essa empresa, mas eu quis pegar apenas como exemplo, porque percebam que é uma empresa que não paga dividendos, porém ela detém um ROI normalmente baixo ou negativo, ou seja, isso indica que em diversos momentos a empresa conseguiu dar prejuízo ao acionista. Então, se a gente pega a rentabilidade dos últimos 10 anos, a Aliar destruiu o valor para o seu acionista, ou seja, a cotação caiu em cerca de 75%. Então, não é só porque uma empresa não paga dividendos que ela reinveste tudo na própria empresa que ela vai conseguir gerar valor para os seus acionistas. E para a gente entender um pouco mais, agora falando sobre o tema do vídeo, que é o retorno embutido no preço da ação, quero mostrar como que é feito esse cálculo, primeiramente numa empresa que paga dividendos. Então peguemos como exemplo a própria Petrobras, que no momento que eu estou gravando o vídeo tem a cotação de R$ 32,57 e um lucro estimado para 2025 na casa dos 90 bilhões, o que seria um lucro por ação na casa dos 6,98, e como a Petrobras tem um payout de dividendos de 45%, deve pagar um dividend yield na casa dos 9,65%, e com o restante do lucro, a empresa reinveste na própria Petrobras e ela detém um ROI médio na casa dos 18%, ou seja, os 55% restantes do lucro terão um crescimento médio na ordem dos 18%. Então é uma taxa de crescimento nominal na casa dos 10%. E para a gente pegar o retorno nominal, que é o retorno embutido no preço da ação, a gente faz o somatório da taxa de crescimento mais o dividend yield, que daria um retorno nominal de 19%. Ou seja, o IPCA médio do Brasil gira em torno de 6%. Então hoje a Petrobras consegue entregar IPCA mais 13,7%. E um detalhe que muita gente me pergunta, se não seria melhor pegar o dividend yield e multiplicar pela taxa de crescimento, porém eu não gosto de fazer isso, eu gosto de ser um pouco mais conservador e eu faço o somatório, porque quando você multiplica, você está supondo que o acionista está reinvestindo o dividendo na própria empresa. Então, no meu cálculo, eu gosto de ser um pouco mais conservador e mostrar que o dividend yield é retirado para o bolso do acionista. Mas se você fizer a multiplicação entre o dividendo e a taxa de crescimento, seria como se o acionista tivesse reinvestindo o dividendo na própria empresa. E agora pegando uma empresa que não paga dividendos, a própria PetroRio, como seria o retorno embutido no preço da ação atualmente? Então ela detém um lucro estimado de 4 bilhões, o que seria R$ 4,50 por ação de lucro, e com um payout de 0%, ela reinveste 100% do lucro da empresa na própria PetroRio. E com um ROI médio de 26%, a taxa de crescimento gira em torno de 18%, o que seria IPCA mais 12,2%. Então percebam que quando a gente faz o comparativo entre a PetroRio e a própria Petrobras, o retorno total fica bem parecido, mesmo com uma empresa que paga proventos, assim como a Petrobras, que entrega IPCA mais 13%,
assim como uma empresa que não paga dividendos, como a PetroRio, que entrega IPCA mais 12%. E para finalizar, quero mostrar dentro da minha planilha pessoal, em que eu gosto de manter na coluna T a rentabilidade real, ou seja, já descontando a inflação média do Brasil. Então eu quis fazer um filtro onde eu coloquei dentro da ordenação do maior para o menor. E hoje a renda fixa, que encontra-se em níveis historicamente bem elevados, encontra-se pagando IPCA mais 7,5%. Então eu fiz um filtro aqui apenas de empresas que estão pagando mais do que IPCA mais 7,5%. Então a primeira nesse quesito seria o Banco Mercantil, que detém um ROI impressionante de 45%. A Klabin em segundo lugar, porém a Klabin tem um detalhe e que os dividendos são baseados no EBITDA. Então na coluna de lucro líquido eu coloquei na verdade o EBITDA para poder me dar o cálculo de dividendo mais correto. Então vamos desconsiderar a Klabin nesse cálculo e vamos passar para a próxima empresa, que seria a Malha Metal Leve, com uma rentabilidade impressionante de 16%, com um ROI extremamente elevado. Banco Paine com 16% de rentabilidade, seguido pela BB Seguridade, também com 16%. A UI Seguradora também com 16%. Banco do Nordeste, mas um detalhe é que o Banco do Nordeste tem uma liquidez muito baixa. Marco Polo, Petrobras, ambas eu detenho na minha carteira. Banco da Amazônia com 13% de rentabilidade real. Celesc, Porto Seguro, Semig, Achus, que na data atual tenho comprado a empresa nesses preços e nessa cotação. Não vou citar todas as empresas, mas vou passar devagar aqui. Quem quiser dar um pause para olhar com cautela cada uma dessas, mas o intuito do vídeo é que a gente realmente entenda como que funciona a rentabilidade e o retorno embutido no preço da ação. Então temos que ter muita cautela em relação ao payout da empresa, porque muitas vezes você quer que a empresa pague um alto dividendo, mas se ela reinvestir na própria empresa, poderia ser melhor visando o longo prazo. E para poder exemplificar um pouco melhor e mostrar aqui no canal como que funciona a questão do payout e da rentabilidade, percebam a Taesa, que é uma queridinha dos investidores, que hoje com um payout de 100%, ela consegue um dividend yield na casa dos 7%, e com um ROI elevado de 24%, seria até interessante que a Taesa reinvestisse na própria empresa. Porém, a empresa tem pago diversos dividendos, mas quando a gente olha a rentabilidade real, ela encontra-se em IPCA mais 1%. Então esse é um dos motivos, porque hoje eu acho que a Taesa está um pouco elevada, o PL já passou do PL médio dos últimos 10 anos, então olhando por esse indicador não estaria barato. Então esses seriam alguns dos motivos do porquê que hoje eu não invisto na Taesa. E o motivo de exemplificar que um dividend yield até mesmo moderado para elevado não necessariamente reflete uma boa perspectiva da empresa, até porque se a Taesa tivesse um payout de 50% e reinvestisse com esse ROI de 24%, ela teria um retorno embutido no preço da ação de 9,6%, ou seja, mesmo pagando menos dividendos, no longo prazo talvez ela se beneficiaria mais. Mas me conta aqui, pessoal, você já conhecia essa perspectiva de investimentos, essa forma como olhar o ROI? No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.